Olá, meu amigo, minha amiga. Vocês que acompanham sempre os nossos encontros, certamente me viram afirmar aqui no nosso portal que a segunda-feira passada foi a segunda-feira de cinzas, mas para as pessoas que habitam aquilo que nós chamamos de universo bolsonarista. Só que essa minha afirmação foi muito comedida, porque de fato nós estamos diante de uma semana de cinzas para essas mesmas pessoas desse mesmo universo. E o pior está para acontecer a partir de amanhã para muitas dessas criaturas. Situações também muito complicadas começam a se desenhar agora na Argentina. Será que essa turma da extrema-direita que foi prestar homenagens a Milei lá na Argentina, daqui a 3 meses ou algum tempo parecido, terão o que dizer ou simplesmente vão trair o seu irmão portenho, fingindo que nunca tiveram a menor conexão com ele? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário, se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos temas, tem muitas coisas interessantes. Começando aqui por essa situação que muitas pessoas já escreveram pedindo comentário, né? Polícia Federal mira influenciador fitness em ação contra tráfico de drogas e desvio de 12 toneladas de químicos. Operação Rinsberg vasculhou a casa de Renato Cariani, que tem 7 milhões de seguidores nas redes. Olha só, gente, eu não vou fazer aqui como fazem os bolsonaristas, né? Enfim, a situação ainda está em investigação, então vamos esperar algumas informações concretas para formar aqui um juízo, né? De fato, é um bolsonarista, é um influenciador, enfim, se ele de fato estiver envolvido aí dolosamente em crimes, aí sim a gente volta aqui para mostrar como reagirão as pessoas desse universo com esse tipo de acontecimento, né? Vamos dar aqui o benefício da dúvida, vamos aguardar, porque é assim que funciona o jornalismo responsável, né? O Estado democrático de direito, né? Bom, aí a gente passa aqui para outras situações. A figura do inelegível, ele continua a colocar nas redes alguns videozinhos da passagem dele pela Argentina. Obviamente, se um presidente da extrema-direita foi eleito, obviamente qualquer pessoa que seja identificada com a extrema-direita visitando um presidente para lhe prestar apoio, ele vai estar estará diante, né, de uma plateia muito simpática. Então foi isso que aconteceu e o Bolsonaro, de fato, ao que me consta, ele não está pensando em se naturalizar argentino para disputar eleições por lá, não, né? As pessoas baterem palmas para ele lá não evita que ele vá para Papuda ou para Bangu 8, em função dos incontáveis crimes que cometeu contra o povo brasileiro. Então vamos esperar a fila andar mais um pouquinho. Temos já amanhã, né, uma sabatina que vai certamente chancelar ali o novo Procurador-Geral da República, que embora não seja uma pessoa que nós estejamos depositando muitas esperanças, quem sabe ele nos surpreenda positivamente e faça aquilo. Deixa eu tirar a foto desse indivíduo aqui. Faça aquilo que a Constituição determina, inclusive dentro da própria Procuradoria-Geral da República. Eu vou fazer representações, vou conversar com vocês sobre essas representações e vou cobrar publicamente que algumas situações sejam feitas em relação aos desmandos que aconteceram, inclusive dentro da Procuradoria-Geral da República. Por isso que é legal a gente ter muita gente inscrita aqui no nosso portal, porque quando eu faço uma representação, ela tem um peso completamente diferente de uma representação feita por uma pessoa, enfim, que não é percebida, né, pela grande mídia ou pelas estruturas aqui no nosso país, né? Muitas pessoas pedem para eu colocar algum tipo de modelo de representação, enfim. Gente, isso não é legal, isso aí eticamente não é bacana as coisas serem compartilhadas desse modo. Então, eu sugiro sempre que as pessoas entrem nos próprios canais e tomem as suas iniciativas sem nenhum tipo de modelamento, né, que você possa alcançar, né? Porque até os sites estão muito complicados hoje para a gente entrar, mas quem sabe eu faço pelo menos aí um guia para as pessoas que quiserem fazer representação para terem um norte nessa história. Mas eu garanto a vocês que eu tento representar aqui a vontade da maior parte das pessoas que estão aqui no nosso portal nesses assuntos, né? Bom, vamos lá. Então tem uma matéria aqui que fala sobre como o senhor Gonê também é visto por pessoas ligadas ao poder, né?
Insatisfeitos, petistas silenciam sobre Gonê na PGR. Nomes importantes do partido, entre eles Gleice, não se manifestaram sobre a escolha de Lula. Já quadros históricos da sigla, como José Genuíno e aliados, têm feito críticas. Bancada no Senado, porém, deve aprovar a indicação. Bom, tá aí, nós vamos cobrar. Vamos ver se o Paulo Gonê ele vai cumprir o papel constitucional, né? E aí, gente, o desespero dessa gente, desse universo paralelo. Eles falam coisas que só eles estão vendo, né? Eles acham que as manifestações de domingo foram muito importantes, né? Foram impactantes, vão provocar alguma coisa. Uma dessas criaturas que eclodiu das redes sociais para o parlamento é o senhor Gustavo Gaia. Publicou um vídeo há uns meses atrás com o seguinte dizer: Flávio Dino, visivelmente abalado ao ver que a sua casa vai cair. Aí colocando aqui, né? Cerebral da imprensa, ele ficou sempre numa situação serena e calmo, menos hoje. Hoje, você vai perceber claramente que o Flávio Dino está numa situação complicada, num beco sem saída. Por quê? Você vai ver o trecho do vídeo, mas antes, vamos fazer um contexto. Então, esses caras vivem nesse mundo, né? E aí, já hoje, ele publicou um vídeo, já fazendo um apelo, né? Mas aí eu quero comentar esse apelo dele aqui. Vamos lá. Uma pessoa que diz abertamente que quer acabar com a liberdade de expressão no Brasil, que persegue todos que se opõem a ele, que na sua história, enquanto governador do Maranhão, perseguiu e destruiu a vida de vários opositores. As consequências dessa decisão, elas não serão sentidas apenas aqui em Brasília. Elas serão sentidas pelos nossos filhos, pelos nossos netos. E as pessoas que se posicionarem a favor dessa indicação, elas não serão esquecidas, não porque eu ou outra pessoa de influência nas redes sociais vamos lembrá-los diariamente, mas porque as decisões que o Flávio Dino vai tomar, caso... Meu amigo, se você acha que algum senador vai mudar voto em função dessa sua fala cretina, imbecil, senadores normalmente são políticos que vieram de longe, né? A não ser essa turma que veio com bolsonarista, que nem o senhor, que são totalmente fora da realidade, mas o senador que é cascudo, né, não vai ficar... Se tivesse tido uma manifestação gigantesca no domingo, mesmo assim, isso ainda não tem o condão de fazer um senador mudar voto. Então não vai ser esse tipo de palhaçada que vai fazer amanhã que o ministro Flávio Dino não tenha maioria de votos lá no Senado. Esse é o desespero dessas pessoas. Se eles acreditam mesmo nisso, que o Flávio Dino é uma pessoa dura, que persegue, então, de fato, eles têm que ficar sem dormir mesmo, né? Mas não é assim. Não precisa ter nenhum tipo de ânimo de perseguição contra criminoso. Basta cumprir-se a lei que essa gente entra no desespero e as filas vão continuar a andar. Que o Nicolas Ferreira também já nem fala mais da manifestação, Nicolas Ferreira, enfim, publicando aqui situações envolvendo aqui uma invasão na conta da Janja, né? Após o perfil de Janja ser invadido, o ministro Silvio Almeida defende regulamentação das redes sociais no Brasil. Aí ele comenta isso aí depois coloca: conta da Janja invadida por um hacker. Em breve voltam com a senha de regular a internet. Previsíveis, ele quer que não tenha regulação nenhuma, né? Lógico, porque aí o criminoso pode praticar o delito sem ser identificado, né? Aí ele comenta embaixo: logo mais, todo mundo colocando CPF para usar rede social. Enfim, mas se isso viesse a acontecer, qual o problema? Qual o problema? Se você não está cometendo crime algum. É importante que você seja identificado, né? Bom, e aí a gente passando aqui para uma situação que vai acontecer com esse mundo cão paralelo, tem a ver com a ida do bolsonarismo lá para a Argentina. O Dudu Bananinha publicou esse vídeo aqui. Pode-se dar distintos nomes: socialismo, comunismo, bolivarianismo, kirchnerismo, socialismo, mas no final tudo é a mesma porcaria. Dizendo aqui que o resultado do socialismo, moradores de rua no aeroporto de Buenos Aires. Aí ele fez a gravaçãozinha, né? Ele que é um homem que viaja muito com dinheiro público, de pessoas dormindo ali, de barracas em Buenos Aires. Dá para a gente perguntar o seguinte, se referindo a ele, né, a gente podia dizer assim: o senhor pilantra, o senhor vigarista, no tempo que seu papai foi presidente da República, nós não tínhamos moradores de rua aqui no nosso país. O número de moradores de rua aqui no nosso país diminuiu, a gente passou a ver menos gente em estado de desespero pelas ruas.
Enfim, mas esse tipo de calhordice, de cegueira seletiva, ela só se presta mesmo para enganar trouxas, né? Porque aí o trouxa bolsonarista, me desculpem estar dizendo isso, tá? Ele vai dizer assim, nossa, como tem moradores de rua em Buenos Aires, o socialismo fez isso lá. E aqui no Brasil, o capitalismo fez o quê? Evitou de ter moradores de rua? E a questão está exatamente nessa questão, capitalismo versus socialismo, capitalismo brasileiro, socialismo da Argentina. Não teve socialismo porcaria nenhuma, isso é uma desonestidade acadêmica, ideológica, intelectual. São pilantras que não têm limites no nível da pilantragem de fazer esse tipo de situação. Eles já estão querendo, gente, tirar o corpo fora, né? Porque na Argentina, o que vai acontecer é o seguinte, a catástrofe já está desenhada. Eu vou colocar na descrição do nosso vídeo aqui um vídeo de uma teoria da escritora Naomi Klein, chamada A Doutrina do Choque. É muito interessante, é um documentário aqui que tem mais ou menos 1 hora, onde ela explica aqui que um dos economistas que inventou essa coisa chamada doutrina do choque é o Milton Friedman. E o Milton Friedman, ele é um economista que o Milei segue, ou pelo menos segue os seus pensamentos, né? Que é o principal economista daquilo que a gente chama Escola de Chicago. E esse economista desenvolveu uma doutrina chamada doutrina do choque, ou seja, todas as vezes que se pretende mudar um modelo econômico para privilegiar quem está no topo da cadeia alimentar do capitalismo, os grupos mais poderosos, é necessário se implementar um choque. Ou esperar que aconteça um choque natural, um tsunami, um terremoto, uma catástrofe, ou se provocar uma guerra, ou simplesmente uma conturbação econômica. Porque uma vez com tudo destruído, é possível você criar um novo ambiente com as pessoas absolutamente fragilizadas, desesperadas, mas sistema esse que acaba sempre privilegiando aqueles que foram os causadores principais do mesmo caos. Então, pelo que nós já estamos vendo, o Javier Milei está querendo fazer a doutrina do choque lá na Argentina. Mas será que os argentinos vão aguentar calados essa situação? Pois bem, então nós vamos voltar com esse assunto novas vezes aqui. Bom, e aí o assunto interessante de hoje. Lula pede a Tarcísio falar em atos sobre verbas federais e governador de São Paulo elogia a PAC, importante para os estados. O que aconteceu foi isso aqui. O Rui Costa tinha acabado de falar e aí foi programado para o Lula falar. Só que o Lula chamou, né? Quebrou o protocolo e mandou o Tarcísio falar. Acompanhe aqui. Mais acelerada a taxa de juros, nós vamos melhorar de forma mais acelerada a vida das pessoas. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Aí a cerimonialista vai falar pro Lula tomar a palavra, né? Mas o Lula vai falando em off, ele, não, pega o Tarcísio, bota o Tarcísio, acompanhe. Senhoras e senhores, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Aí o Lula chega, pede pro Tarcísio falar. E o Tarcísio vai falar. E o Tarcísio faz elogios aqui, né? Primeiro, vou repetir o ministro Rui Costa, dar o bom dia, porque afinal de contas não almoçamos. Segundo, vou cumprimentar todos na pessoa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que o presidente Lula me escolheu porque eu estou levando o maior cheque. Deve ser por isso, presidente. E o Tarcísio, ele foi extremamente cordato com o Lula, né? E o que isso tem de relevância, o Lula salientou nesse encontro de hoje? É que você não verá nenhum tipo de imagem dessa envolvendo o Bolsonaro com governadores de oposição. Até porque no governo Bolsonaro não teve investimento em absolutamente nada. Foi o Paulo Guedes só que liberou o orçamento para as quadrilhas assaltarem o Brasil de todas as formas, por todos os ângulos. E o Bolsonaro, em função da sua doença ideológica de extrema direita, não consegue perceber o que é civilização, o que é barbárie. Ele só sabe conviver dentro da própria barbárie. Por isso que deve ter causado um espanto gigantesco para essa gente, eles assistirem ali a transmissão da faixa, né, de Alberto Fernandes
votos para o Javier Milei, como as coisas se deram ali dentro de um âmbito de normalidade democrática e de civilização. Pois bem, essa gente está aprendendo algumas coisas, assim esperamos. O Tarcísio agora vai tomar flechada de todos os lados, mas vida que segue. E amanhã teremos a sabatina do ministro Flávio Dino. Eu estou apostando aqui que ele vai passar os ataques eventuais que ele vier a sofrer, podem anotar. Ele vai sair com fair play muito grande, ele não vai se conflitar e no final da história o placar certamente será favorável, ele será o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, para desespero dessas criaturas que eu comentei aqui com vocês. Amanhã cedo nós voltamos, porque tem algumas situações que eu quero abordar com vocês e denunciar, revelar mais alguns vigaristas do mundo bolsonarismo nas redes que merecem receber ali um holofote, tá bom? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!